A era digital. Uma revolução em curso. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius e nessa aula a gente vai conceituar para você o que é o mundo digital. Ou seja, a gente vai entender como a tecnologia evoluiu e como que esse mundo digital surgiu. O que é o mundo digital? O mundo digital é a simulação de uma realidade complexa por meio da tecnologia da informação. Então veja, a gente tem nesse mundo trocas de dados, documentos, conversas, contas em sites, uma série de aspectos que nos coloca dentro do ambiente tecnológico. O mundo digital ele é formado por vários aspectos tecnológicos. Então veja, ele foi criado através da conectividade de dispositivos. A gente tem vários dispositivos aí, como celulares, tablets, relógios, que eles se conectam e, através dos aplicativos, a gente vai conversar, fazer trabalhos, realizar diversas atividades que estão cada vez mais integradas no nosso dia a dia. E quem que liga tudo isso? A internet. A internet é a grande interligação de tudo. Então, desde os computadores aos smartwatches, a gente vai ter a internet fazendo com que todos os dispositivos conversem. O mundo digital trouxe para a gente diversos aspectos econômicos. Por exemplo, hoje o mundo digital permite que a gente faça compras através da internet, o famoso e-commerce, o comércio eletrônico. Ele também trouxe preocupações de segurança e dados pessoais. Você consegue fazer um pagamento por meio digital, você consegue usar seu banco, você consegue ter até moedas diferentes da moeda do seu país, as criptomoedas. Você tem uma série de coisas, dados pessoais e informações que dependem de um ambiente seguro para que você faça essas trocas de dados na nuvem. Temos também aspectos humanos que essa tecnologia trouxe. Hoje, temos, por exemplo, a inteligência artificial, que simula o comportamento do cérebro humano. Veja, nós podemos pedir para a inteligência artificial fazer trabalhos que antes exigiam criatividade, como, por exemplo, desenhar uma imagem ou então elaborar um texto. E isso traz diversas preocupações, seja dentro do campo ético, dentro do campo político e até dentro das nossas legislações, que ainda não comportam totalmente esse novo mundo. A gente traz também aspectos de cidadania digital. Você hoje pode assinar documentos, você tem uma identidade dentro desse mundo digital e as pessoas têm uma percepção sobre quem é você dentro desse universo. Breve história da tecnologia digital. Vamos falar um pouquinho da história desse mundo digital. Como isso surgiu, antes mesmo dos computadores. Vamos voltar lá para 1642. Em 1642, o Pascal criou uma máquina chamada Pascalina, que era uma calculadora, mas ela não era uma calculadora qualquer. Ela foi a primeira máquina mecânica capaz de realizar instruções dadas pelo seu criador. Em 1822, esse conceito evoluiu. Charles Babbage criou a máquina analítica, que ela tinha como uma forte característica ser realmente programável. Essa máquina analítica chamou a atenção de diversos pesquisadores e entusiastas da matemática da época, e em 1833, a Ada Lovelace ela se interessou por esse trabalho, pesquisou a respeito dele e escreveu então o primeiro programa de computador. A Ada Lovelace é considerada a primeira programadora da história. Os anos foram passando e lá, mais ou menos nos anos 1870, os Estados Unidos perceberam que o censo demorou muito tempo para ser calculado, Então, o que eles fizeram? Eles começaram a ter uma grande preocupação, porque se o censo dos anos 70 demorou tanto, o que aconteceria quando eles tivessem que refazer esse censo 10 anos depois? Para resolver esse problema, o governo americano estimulou as empresas a tentarem criar soluções criativas para isso. Então, em 1880, o Olerite, ele criou uma máquina que era capaz de fazer contabilidade e adaptou essa máquina para o censo americano. Então, essa máquina foi capaz de realizar todo o cálculo do censo e aí, pela primeira vez, a gente tinha um grande volume de dados processado de maneira eletrônica.
A máquina de holerite, como foi muito usada em empresas para gerar folhas de pagamento, foi o que deu nome para os nossos holerites, que a gente tem hoje quando recebe lá o nosso salário. Mas foi a guerra que trouxe um grande impulsionamento para a informática. Entre os anos 1940 e 1956, a gente marca o que chama de a primeira geração de computadores. Em 1943, o Alan Turing criou uma máquina chamada Colossus. Era uma máquina gigantesca com 1.500 válvulas e que foi a primeira máquina a usar a arquitetura de von Neumann. A ideia por trás dessa máquina era decriptografar mensagens durante a guerra. Os russos enviavam mensagens lá codificadas e o Colossus tinha o papel de quebrar essa codificação e permitir que os americanos lessem essas mensagens. A história do Alan Turing do computador Colosso foi adaptada em 2014 e exibida num filme, o filme O Jogo da Imitação. É um filme bem bacana, eu sugiro que vocês assistam, Mas, embora esse filme não tenha assim, o rigor de um documentário, a narrativa dele é bastante empolgante e apresenta de maneira bem clara esse contexto de guerra da época. Então, fica aí como dica para vocês de conteúdo adicional. Entre 1953 e 1956, ocorre então a segunda geração de computadores. O que marcou essa geração? A válvula foi substituída por um componente bem menor, bem menos sujeito a falha, chamado transistor. Então os computadores, apesar de terem crescido em potência, diminuíram de tamanho. Surgiu então os computadores comerciais, como o PDP-8, que tornou o primeiro computador de grande sucesso e foi adotado em várias universidades. Os computadores ainda não eram uma coisa de uso pessoal, mas eles já estavam presentes então em empresas, universidades, no exército e em várias companhias maiores. Foi nos anos 63 a 70 que então surgiu a terceira geração de computadores. Foi a era então dos computadores pessoais. Eles diminuíram mais ainda de tamanho, o transistor foi substituído pelos circuitos integrados e a gente teve então os computadores dentro de casa. As empresas começaram a construir as primeiras redes locais de computadores, onde computadores conseguiam conversar entre si e você conseguia trocar informações diretamente. Em 1971, surgiram então os microchips, que tornaram tudo ainda mais poderoso e mais potente, já se aproximando dos computadores que a gente tem hoje. Foi nessa época também que os computadores passaram a ser usados para outros fins que não só trabalho, como, por exemplo, houve o surgimento do Magnavox, o primeiro videogame da história. Agora, só falar dos equipamentos faz pouco sentido se a gente não colocar uma outra grande revolução que aconteceu mais ou menos nesse mesmo período, a internet. Em 1971, Robert Elliott Kahn demonstrou a ARPANET na ICCC. A ARPANET era uma tecnologia de computadores distribuída muito parecida com o que a gente tem na internet hoje, mas foi criada mais para fins militares. A ideia é que se você destruísse um dos computadores da rede, a rede seria capaz de se reconfigurar sozinha e você não perderia a conectividade. A ARPANET foi o embrião do que viria a ser a internet nos anos seguintes. Bom, cada vez mais computadores foram adicionados nessa rede, os protocolos se melhoraram, ao ponto que, em 1980, o tamanho da rede passou a multiplicar por 10 a cada 5 anos. Então vejam esse gráfico aqui. Aqui nos anos 70, a gente tinha em torno de 10 computadores ligados às redes. Veja, não estamos falando nem em centena, nem em milhar, 10 unidades de computador ligadas à rede. Quando a gente chega aqui ao final dos anos 70, já são perto de 1000 computadores. E esse número dá um salto absurdamente grande. Veja que ao final dos anos 80, ali em 88, a gente já está falando em quase 100 mil computadores conectados à rede. Nos anos 2000, por exemplo, a gente já está falando em 100 milhões de computadores ligados à rede. E agora, aqui perto de 2018, em mais de 1 bilhão de computadores conectados à rede. E esse número vai crescer cada vez mais ao longo dos anos. A partir do momento que todos os dispositivos agora se conectam à rede, nós temos uma explosão de computadores cada vez mais conectados. Continuando então com a nossa história, em 1990
Tim Berners-Lee apresentou o primeiro navegador de internet. O navegador era chamado de World Wide Web e ele foi aí o precursor dos navegadores que a gente tem hoje, seja lá o Chrome, o Internet Explorer, enfim. Em 1992, esse mesmo cientista, o Tim Berners-Lee, demonstrou pela primeira vez o conceito do HTML. E o HTML é o que monta as páginas que a gente vê na internet até hoje. Desde o surgimento até hoje, o número de computadores e dispositivos dentro da internet se multiplicou de maneira exponencial. Esses dispositivos se tornaram parte do nosso dia a dia, a gente passou a estar cada vez mais conectado e integrado através da internet. E o que isso fez com a gente? Isso criou novas formas de interação, isso fez com que a gente conversasse com parentes distantes, com amigos, pudesse trabalhar de maneira remota. Isso transformou a maneira que a gente se relaciona com todas as pessoas. Então, parte da nossa sociedade passou a existir dentro do computador. Essa complexidade do nosso mundo passou a ter um correspondente dentro do mundo virtual. Esse correspondente é o mundo digital que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina.